Olá, meus irmãos dessa casa de oração. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe e que os bons espíritos nos inspirem. É sempre motivo de muita alegria retornar a este templo de amorosidade cristã. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o homem de bem. Permita-me que eu possa dar uma olhada nos nossos slides para que possa servir de roteiro para a nossa conversação. É um bate-papo, uma conversa informal sobre um assunto tão interessante, tão importante para o nosso crescimento espiritual. Primeiro eu vou fazer três perguntas a vocês. Você se considera uma pessoa de bem? Será que nós somos pessoas de bem? Acreditamos mesmo que que somos do bem só porque não fazemos o mal? Pois é. Então, o homem de bem, meus amigos, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem para ele. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Vamos ver os desafios na formação do homem de bem. São 3 os desafios. Para que nos transformemos numa pessoa de bem, num homem ou mulher de bem, necessitamos levantar 3 bandeiras. A bandeira do trabalho, a bandeira da solidariedade e a bandeira da tolerância. Esta é a receita: trabalho, tolerância e solidariedade. Nos motivando para nos tornar discípulo do Mestre, seguir os seus ensinamentos, olhar com mais carinho para o nosso próximo, no sentido de matar a fome, no sentido do acolhimento, no sentido de fazer o melhor que estiver ao nosso alcance em benefício do outro. Aliviar as dores, sejam elas morais, físicas, espirituais, e sendo solidários com todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor e aqueles que se aproximam de nós. O homem de bem tem fé em Deus, na sua justiça, na sua bondade, na sua sabedoria, sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. É imprescindível que tenhamos fé em Deus, porque nada acontece sem a permissão do nosso Criador. O bem é muito mais que ações externas. Para realmente nos transformar verdadeiramente em pessoas de bem interno, do bem externo, precisamos escalar uma montanha íngreme com muitos obstáculos.
porque a todo momento estamos no processo de construção. Estamos nos aprimorando, estamos aprendendo, estamos nos educando, estamos a ultrapassar barreiras, vencer obstáculos das nossas próprias imperfeições, numa verdadeira maratona em busca do triunfo, mas o triunfo interno, o triunfo interno, né? Nos transformarmos em pessoas cada dia mais amorosas, caridosas, gentis, generosas, enfim, buscando exaltar mais a virtude do que os defeitos. Tem fé no futuro. Tem fé no futuro, né? Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. É difícil, mas como eu falei anteriormente, estamos no processo de construção. E é preciso ser tolerante para com as nossas próprias imperfeições. A natureza não dá salto e ninguém se modifica de um dia para outro, né? Então, é preciso que comecemos a fazer o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Pagar o mal com o bem. Tomar a defesa dos fracos contra o forte. É encontrar sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Meus amigos, o homem de bem, ele é bom, ele é humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque todos os homens vê irmãos teus. Então, o homem de bem não olha a crença, não olha a raça. Tem misericórdia das misérias humanas, das misérias humanas. E as humanas misérias está sempre disposto a servir. É não colocar obstáculos na caminhada de quem quer que seja. É sempre visando o bem. É viver com alegria. É viver sem lamentação. E em todas as circunstâncias, faz da caridade o seu guia. E nós temos inúmeros exemplos. Madre Teresa de Calcutá, uma delas. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Gandhi, nossa irmã Dulce. E tem também outras e outras pessoas no mundo com tanta gente, né? Uma população tão grande. Citamos apenas alguns, os mais populares. Mas tem muita gente que nós nem sabemos da sua existência, mas que estão promovendo a paz na sua comunidade, mas que estão promovendo a paz no seu município, mas que estão fazendo o melhor que está ao seu alcance para que aqueles determinados grupos de pessoas possam alcançar um patamar melhor de vida. É matando a fome, é educando, gente, educando as criaturas.
educando a criança de hoje para que não venha a punir depois. E o homem de bem, ele se preocupa com isso, em promover a educação do ser, a educação tradicional, né, a comum a todos nós, e a educação espiritual. E o conhecimento espírita é também para os momentos de desafio. Porque quando se tem um conhecimento espírita, a gente já começa a ver os acontecimentos de uma nova ótica, de uma forma mais leve. Porque nós já temos a compreensão, nós já adquirimos o conhecimento. Então, já temos um cabedal de conhecimento, já temos em que nos apegar para buscar a serenidade e encarar os fatos com equilíbrio. Porque sabemos que em circunstância nenhuma devemos entrar em desespero. Ter fé em Deus, ter a certeza de que não estamos sós. E nos momentos de decisão, então, é muito importante quando temos que escolher entre o certo e o errado. Então, no momento, né, de decisão, aí a gente tem que buscar o quê? Buscar Deus, buscar Jesus. E o Evangelho nos possibilita encontrar dentro de nós a força e a coragem para enfrentar determinado tipo de situação. Quando situações envolvem familiares, então, que tocam o nosso coração. Porque quando a gente vê o problema lá fora, ele tem uma dimensão. Né? Ele tem uma dimensão. Mas quando o problema, a situação é no seio familiar, a dimensão, ela tem a impressão que ela fica bem maior, porque vai mexer com o nosso emocional de uma forma mais potente, de uma forma bem mais, como é que eu vou dizer, meu Deus, não é uma forma pesada, é uma forma, assim, bem crítica, né? Porque a gente lidar com o familiar toca mais o nosso coração. Embora saibamos que o outro também é o nosso irmão em humanidade. Em humanidade, né? Quando as situações exigem denunciar situações equivocadas. Nós conhecemos aí o 0800, onde acontece alguma coisa na comunidade e a gente se vê tentado a fazer uma denúncia. Aí vem aquele pensamento, e se eu estiver errado? E se, para nos alertar que a gente tem que parar para analisar a situação de modo a não ter que tomar uma decisão precipitada. Saber educar os nossos olhos para a gente poder olhar com o olhar da misericórdia. E não se colocando como a palmatória do mundo, como o justiceiro. Que nem tudo que a gente olha sem fazer uma devida análise, ela pode ser uma situação equivocada. E a gente prejudicar alguém. Desculpe.
desnecessariamente, né? Então, tem que analisar bem o fato antes de tomar qualquer atitude. A virtude maior do nosso processo evolutivo é o amor incondicional. Amar, verdade, amar por amar, sem segundas intenções. O amor incondicional é esquecer a si mesmo em benefício da humanidade. É aquele amor que ama todos de uma forma total. Podemos citar nosso irmão Divaldo Franco, o seu grande amor pelas criaturas que ele tem sobre a sua responsabilidade. O amor incondicional que nossa irmã Dulce tinha por todas aquelas pessoas que viviam na rua. Ela não escolhia quem atender, ela atendia a todos. É o amor incondicional que nutria nosso irmão Bezerra de Menezes por todos os pacientes que batiam à sua porta. Há uma passagem no filme de Dr. Bezerra que me comoveu muito quando eu assisti. É o caso daquela noite em que o filho dele estava com febre muito alta, né? E chovia muito e de repente bateram a porta dele para ele dar socorro a uma criança que morava num povoado, num lugar distante, de distante acesso. E a esposa dele disse: mas Bezerra, como é que você vai deixar seu filho com febre para ir atender embaixo desse toró, embaixo dessa chuva? Ele olhou para o filho, queimando de febre, rogou a Virgem Maria Santíssima que tomasse conta do seu filho, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, tomasse conta do seu filho, que ele ia socorrer uma criança. Ele foi socorrer e quando ele voltou, o filho dele estava sem febre. É o amor incondicional pela criatura humana. Característica do homem de bem. O homem de bem, ele tem um autoconhecimento, ele confia, tem fé em Deus, ele traz a esperança, né? Ele é resignado, ele tem resignação em toda e qualquer circunstância, porque a sua fé em Deus ultrapassa todas as barreiras. O homem de bem aplica a beneficência, ele é indulgente, ele é fraterno, ele é caridoso, perdoa, é solidário, ele é compreensivo, perseverante, ele é humilde, ele é dedicado, ele nutre o amor, como falamos antes, o amor incondicional. O homem de bem, gente, não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. O homem de bem, ele é indulgente para com as fraquezas alheias, porque ele sabe que todos nós podemos
cometer erros. Ela entende que somos criaturas imperfeitas, que temos defeitos, mas também temos virtudes. O homem de bem não se compraz em procurar os defeitos alheios. Ele sempre tem algo a dizer em defesa daquela pessoa. Ah, mas fulano é isso, aquilo outro. Aí ele responde, mas, em compensação, fulano, cicrano, faz isso de bom. Sempre encontra uma virtude naquele que se diz totalmente imperfeito, porque não existe pessoas completamente imperfeitas. Toda criatura humana tem o seu lado bom e o seu lado sombra, né? E é preciso que ele perceba, a criatura, né? Perceba que é preciso dar mais valor, alimentar mais dentro de si o lado luz, a sua luz interna. Porque se a sua luz interna for alimentada com amor, com bondade, com ternura, com despreendimento, a sombra é capaz de sair correndo. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-la. Reconhecer as suas imperfeições. Não se colocando como modelo de virtude, como modelo. Não. Reconhecer as suas imperfeições e lutar para que essas imperfeições a cada dia sofra um processo de depuração. Eu vejo a criatura humana como um grande diamante que a todo dia ela precisa ser lapidada. Quando se encontra um diamante bruto, quase que o brilho não aparece. Vai necessitar o quê? Que ela seja devastada, né? Que exista a presença, que tenha a presença de pessoas que predisponha a ajudar nessa, né, lapidação. E quando nós encontramos pessoas no nosso caminho que nos ajudam a lapidar esse diamante bruto que somos todos nós, com trabalho, com tolerância, com as 3 bandeiras, né? Trabalho, tolerância e solidariedade. Aos poucos, esse diamante ele vai aparecendo um pequeno raio, uma luz, como se fosse uma faísca. E com o passar do tempo, através da dedicação, da perseverança, do amor ao próximo, essa faísca vai se desenvolvendo, né? Se desenvolvendo e se tornar uma grande pedra preciosa, devastada, né? Lapidada. É assim que eu vejo a criatura humana. Não se envaidece em nada com a sua sorte, porque ele começa a entender que
Porque tudo que chega a ele em termos de boa sorte são tarefas que Deus coloca na mão dele para que ele transforme em benefício de outras pessoas. Então, nenhum de nós podemos nos colocar como proprietário, mas depositário de bens, o que podemos chamar da boa sorte, né? Então, Deus nos favorece com situações para beneficiar os outros, matando a fome, vestindo nus, acolhendo, dando remédio, cuidando da saúde, da educação, da segurança. Não faz ressaltar os seus talentos, porque esses talentos são ferramentas que Deus concede para que ele possa realmente ir aos poucos se tornando um homem de bem. Porque ninguém nasce como um homem de bem. Há uma trajetória, há todo um processo, mas ele precisa ter uma base. E a base é a educação no lar. Ele traz consigo muitas coisas do passado dele, mas ele se enganjou ali naquele grupo familiar, naquela comunidade, para aos poucos ir aparando as arestas e se tornando verdadeiramente um homem de bem através do trabalho. E aqueles que convivem com ele poderão se tornar exemplos, né? O homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhes são concedidos, exaltando, né, os seus talentos, exaltando a sua sorte, exaltando virtudes que está longe de ter. Porque quando a pessoa começa a exaltar virtudes, ali está empenhado, está envolvido, está cultivando ali naquelas atitudes de engrandecimento, que são engrandecimentos passageiros, são engrandecimentos, sim, né? São engrandecimentos que futuramente, de repente, ele pode perder tudo. Então, o homem de bem não se preocupa em mostrar virtudes, não. Que o homem virtuoso se percebe no silêncio. A criatura exaltada, ele é misto de orgulho e vaidade. Mas a criatura virtuosa, ele é simples, branda e pacífica. Branda e pacífica, né? Basta um minuto para fazer um herói, mas é necessário uma vida inteira para fazer o homem de bem. Portanto, meus amigos, Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Chico Xavier. Então, foi perguntado, né, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo,
perguntou aos espíritos superiores: qual é a melhor religião que existe na face da terra? Os benfeitores responderam que a melhor religião é aquela que maior número de homens de bem fizer. Isto é, que maior número de homens conduzir a Deus. Essa resposta prova que não importa a que religião pertençamos, mas que sejamos homens de bem. Que nosso Senhor Jesus nos abençoe, que nosso Senhor Jesus nos proteja, nos guie e nos ilumine. Muita luz e muita paz para todos os meus irmãos de caminhada. Fiquem com Deus.